Alô, muito boa noite para quem está chegando aqui na nossa live de aquecimento, para nossa jornada. Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Ben, sou facilitador de registros akáshicos, sou terapeuta holístico, sou formado em engenharia também, para quem não me conhece, e eu estou aqui, né, na noite de hoje, para falar com vocês sobre um teminha bastante controverso na vida de todo mundo, na verdade. Né? Então a gente vai descobrir, a gente vai conversar e vai discutir aqui um pouquinho sobre o porquê a vida da gente fica estagnada, né? Porquê da estagnação na vida da gente, segundo a ótica dos registros akáshicos. Né? Para quem vai ver essa live gravada também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E bora lá, gente. Como eu falei, eu sou o Ben, sou facilitador de registros akáshicos. Aqui no meu perfil eu ajudo pessoas a descobrir o seu propósito de vida de uma forma autêntica e sem neuras. E esse conteúdo, todo esse material que eu crio aqui para apresentar para vocês, é para ajudar homens, mulheres, pessoas, enfim, a descobrir então o seu propósito de vida, né, para poder transformar as suas vidas, transformar as vidas de quem ama, né, e quem sabe ajudar até outras pessoas. Né, se você se decidir aí se tornar um terapeuta, né, dentro do Akasha terapêutico, você decide se tornar um terapeuta, você pode ajudar aí também outras pessoas, né, além da sua família, além das pessoas que você ama, né. Então, bora lá, minha gente. Como eu estava falando, então, a gente vai falar hoje sobre a estagnação na vida e eu gostaria de contar uma história para vocês. Né? Era uma vez um jovem que estava recém-formado em engenharia e desejava ter uma carreira de sucesso. Né? Vinha de uma família humilde, né? Nunca passou necessidades nem nada, mas vinha de uma família humilde e queria crescer na vida. Né? Encontrou na faculdade de engenharia uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de expansão. Começou a trabalhar, né? Muito jovem começou a trabalhar, já começou a trabalhar na área, estagiando, se formou em engenharia, começou a trabalhar, foi crescendo, foi buscando mais conhecimento, então foi fazer pós-graduação, foi fazer especialização, foi fazer cursos focados para a área de trabalho. Só que chegou um momento na vida dele que, bom, as coisas começaram a parar, né? Ele trabalhava, fazia as coisas, entregava as coisas e o que ele esperava, que era um crescimento de carreira, não acontecia, né? Não acontecia de maneira alguma, né? Parecia que estava sempre barrando alguma coisa, né? Quando chegava na linha do gol, que ia chutar para gol, o chute caía para fora. Era assim que acontecia, né? Então, essa história, na verdade, é parte da minha história, né, que contando para vocês, quando eu ainda trabalhava com engenharia, então é parte da minha história, né? E eu, por muitos anos, trabalhei 15 anos com engenharia, eu tentei, né, de todas as maneiras crescer. E eu não consegui crescer na engenharia, cresci, desenvolvi minha profissão, não posso reclamar, mas o que eu esperava da engenharia lá, quando eu comecei, não aconteceu. E depois de muito tempo eu fui entender que foi porque a engenharia definitivamente não era o meu propósito, não era meu propósito de vida. Então, transitar aí estava muito difícil para mim, porque eu estava basicamente nadando contra a maré. Estava longe daquilo que era o meu propósito. E, e aí eu gostaria, na verdade, eu contei essa história para vocês, porque para a gente poder começar a entender um pouquinho, né, o que é estagnação, né, quais são os sinais característicos da estagnação na nossa vida, né. Então eu contei aí um sinal de estagnação na minha vida, que era a estagnação profissional. Eu estava trabalhando, eu tinha uma profissão estabelecida, mas eu não crescia na minha carreira, né, eu não crescia na minha carreira porque não era o meu propósito. Só que quantos de vocês aí hoje estão trabalhando, estão se esforçando, estão dando o máximo, estão procurando fazer e não estão conseguindo,
né? Estão estagnados aí, se sentem estagnados, se sentem parados, a vida não anda, as coisas não acontecem, né? Você vai lá, você faz um curso, você procura crescer, você procura acumular conhecimento, você procura trazer coisas novas, e quando você está chegando lá para bater o gol, alguma coisa te escapa pelos dedos. Então, esse é um sinal característico de estagnação na vida, né? E isso se repete, na verdade, isso se repete para outras áreas também da vida. Né? Aqui eu comecei falando do profissional porque eu contei uma história minha, mas isso se repete para outras áreas da vida, como nos relacionamentos. Muitas vezes você começa a se relacionar com uma pessoa, né? Uma relação amorosa, você começa a se relacionar com uma pessoa e o relacionamento não deslancha, não vai, né? E aí é uma tentativa atrás da outra, né? Muitas vezes a gente chega a pensar, poxa, mas eu tenho dedo podre para relacionamentos, poxa, eu nunca vou ter uma pessoa legal do meu lado, e aí a gente fica nessa busca, nessa inquietude, e a gente não consegue entender por que as coisas não acontecem. Né? Ou na vida financeira mesmo, você vai lá, você segue a pessoa lá que dá dicas financeiras para você, de fazer investimentos, de fazer de planilha de controle de gastos, de não sei o quê, e chega sempre no final do dia, você diz assim, putz, não me sobrou dinheiro. Chega no final do mês, não me sobrou dinheiro. E você nunca sabe por que não sobrou dinheiro para você. Né? Então, essas questões são questões assim que a gente está estagnado, por mais que a gente tente fazer os movimentos, né? A gente não consegue avançar. E por que a gente não consegue avançar muitas vezes? É porque a gente não se dedica suficientemente à nossa carreira, aos nossos estudos, à nossa parte financeira, a nossa parte amorosa, relacionamentos com família também, né? Muitas vezes a gente deseja ter um bom relacionamento com os nossos pais ou com os nossos filhos, aqui quem é pai, e a gente não consegue estabelecer uma conexão, né? E a gente não entende por quê, a gente faz de tudo, né? Eu vejo quantas pessoas, né, muitas vezes vêm, me procuram e dizem, eu estou tentando fazer de tudo para conquistar meu filho, eu estou tentando fazer de tudo para conquistar meu pai e eu não consigo me aproximar dele, né? Eu estou tentando e não consigo, né? Isso é um sintoma de estagnação na sua vida, né? É um sintoma de que a sua vida está parada, né? Quando você está fazendo movimentos e você não consegue avançar, né? E aí quando a gente começa a falar um pouquinho mais sobre a existência dos registros akáshicos, né? Eles são fundamentais nesse processo de entendimento do porquê da estagnação, né? Do porquê aquilo não acontece. E eu vou te contar por quê. Quando você acessa os registros, quando você entra dentro do seu akasha, né, você consegue acessar informações que não estão claras para você. Seja você resgatando uma informação de vida passada, uma informação da sua vida presente que você não tem como claro, né? Um exemplo disso é quando, por exemplo, você não consegue estabelecer um vínculo amoroso, né? Você não consegue, você literalmente se julga, tem um dedo podre, você não consegue estabelecer um vínculo amoroso. E aí você vai acessar os seus registros, pode ser que numa outra vida você foi uma pessoa que não era bacana para relacionamentos, né? Então você arrastou da sua outra vida esse, vamos dizer assim, esse karma, né, para você purgar nessa vida. Então, isso ficou enraizado em você, você não tem consciência disso, obviamente, né? Ou talvez você tenha, não de um modo geral, né, mas talvez você tenha uma questão com seu pai, com a sua família, com seu clã familiar, né? Nem vou dizer direto seu pai, porque aí trabalhar direto pai e mãe tem outras terapias que trabalham, né? Mas aqui a gente está falando de clã familiar. Pode ser que o seu clã familiar está preso num ciclo que não te permite avançar, né, num relacionamento amoroso, não te permite crescer através de um relacionamento amoroso. E aí os registros vêm justamente para te ajudar nisso, né? Você curar, você sarar, né, o seu clã familiar, você romper um vínculo, um ciclo, né, que nem é seu, muitas vezes é do seu clã,
né? São de pessoas, são seus ancestrais que deixaram uma herança para você e que você carrega essa herança, né? Então você consegue entender a partir dos registros, você consegue entender como funcionam esses mecanismos de clã familiar também. E por que muitas vezes você nesse momento tem sua vida estagnada, sua vida que não anda, né? E não consegue entender por quê. E aí, quando você acessa os registros, você vê essa informação, que você volta e começa a trabalhar essa informação, você começa a perceber que as coisas começam a acontecer na sua vida, né? De repente você já não está mais fazendo tanto esforço no seu trabalho, você recebe uma promoção. De repente você já não está mais procurando o grande amor e o grande amor aparece e bate a sua porta. De repente você, não vou dizer desistiu, mas você abriu mão de se esforçar tanto para que uma relação familiar acontecesse e ela passa a acontecer naturalmente. Isso é porque você abriu, né? Você rompeu ciclos, você rompeu os vínculos que estavam te prendendo para fazer isso. Né? Então isso é a estagnação na vida da gente. É quando a gente está fazendo muito esforço para seguir adiante e a gente não consegue, tá bom? Então, como eu estava falando, né, a gente consegue a partir dos registros entender a estagnação, entender por que ela está acontecendo na nossa vida. Né? Eu tenho uma experiência minha para contar para vocês que de fato eu estava estagnado, né, numa área da minha vida. E eu acessei os meus registros e fui buscar entender, né? Eu estava estagnado, na verdade, na minha vida financeira, né? Não estava conseguindo ter abundância na minha vida financeira e fui procurar entender o que estava me bloqueando, porque justamente aquele exemplo que eu dei lá no início de você, você segue a pessoa, tenta fazer investimento, faz planilha de controle de gastos e por mais que você faça tudo e economize, chega no final do mês você não tem dinheiro. Então, eu busquei, né, através dos registros, tentar entender esse mecanismo que estava acontecendo. E, de fato, né, era uma questão do meu próprio clã familiar que precisava ser sarada, que precisava ser curada. Né? Então, eu pude trabalhar essa questão e eu pude, através desse trabalho, dessa energia que eu empenhei em curar o meu clã familiar, né, nesse ponto, nesse aspecto, eu pude começar a ver, a vislumbrar abundância na minha vida, né? Abundância no sentido de que eu já não tinha mais tantos perrengues dentro do lado financeiro, né? Eu conseguia manipular de uma maneira mais fácil a entrada e o fluxo de dinheiro na minha vida, justamente porque eu trabalhei essa questão, né? E se a gente para pensar, não necessariamente, quando eu paro para pensar, né, a questão financeira não necessariamente estava ligada a uma questão financeira do passado minha. Era uma questão de clã que eu precisava trabalhar. E era isso que estava me impedindo hoje de vislumbrar a abundância financeira. Vislumbrar a abundância financeira no sentido de hoje eu tenho mais facilidade para trabalhar, né? Porque eu desbloqueei etapas da minha vida, por exemplo, que eu achava que eu não merecia, né? O dinheiro, que o dinheiro não me pertencia, que eu não poderia ter. Eu desbloqueei uma crença limitante que eu tinha com relação ao dinheiro, que dinheiro não é bom. Quantos de nós aqui ouvimos, né? Ai, dinheiro não é bom. Ai, nossa, né? Muitos de nós cresceu, né, com a cultura de que, se você tem muito dinheiro, é porque alguma coisa errada você está fazendo, né? Então isso tudo trabalha o nosso merecimento e se a gente para pensar, não necessariamente é uma questão nossa, é uma questão que a gente herda, né? De pessoas que herdaram essa questão também. Não são pessoas que estão falando isso para o nosso mal, mas são pessoas que também herdaram essa questão, né? Tipo, a pessoa começa a experimentar abundância financeira na vida dela, por exemplo, né? Ela estava estagnada e de repente ela começa a andar e ela começa a experimentar abundância financeira na vida dela
E aí as outras pessoas comentam, nossa, tá fazendo alguma coisa estranha, nossa, tem alguma coisa estranha, não pode ser que tá ganhando, né, tanto dinheiro, tá fazendo tanto dinheiro. Quando na verdade a pessoa simplesmente desbloqueou uma questão dela. E a gente cresce com isso, né? Como eu estava falando, voltando, né? A gente cresce com isso, porque isso a gente muitas vezes herda dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, que herdaram dos nossos tataravós, bisavós, tataravós, e isso veio de muito mais antigo, né? E como que a gente vai identificar isso? Claramente, se a gente tem, né, se a gente cresceu dentro desse ambiente, né, a gente vai saber identificar, bom, é por aqui, né, é daqui que veio, né, da minha família eu ouvia isso. Mas e se a gente não ouve isso, né? Se a gente não cresce ouvindo isso, de onde saem essas crenças que nos limitam de crescer? De onde saem essas crenças que nos limitam de prosperar? Que estagnam, que param, que travam a nossa vida? De onde sai isso? Né? E aí que é fundamental a presença dos registros. Né? Aí que é fundamental a presença de você, aliás, aí é fundamental você saber acessar os seus registros para buscar essas respostas, porque essas respostas você não vai conseguir em outro lugar se não acessando a sua memória ancestral, se não acessando a memória da sua alma. Então, esse é o benefício dos registros nessa questão. Quando a gente está falando de estagnação na vida, esse é o benefício que eles trazem para a gente. Eles trazem essa questão da gente poder, da gente ter esse acesso direto à nossa memória de alma. Né? Eu vou lá na minha alma e vou buscar. E lá na minha alma, de repente, como eu estava falando, né, a gente está aqui comentando sobre a questão financeira, da gente ter as crenças limitantes com relação à questão financeira, né? E eu não cresci, por exemplo, ouvindo falar isso. Então, de onde veio isso? Aí eu vou buscar lá nos meus registros. Eu acesso os meus registros, eu vou lá na minha memória ancestral da minha alma, eu vou buscar essa resposta. Eu vou perguntar, né? O que me impede de ter abundância no amor? O que me impede de ter abundância profissional? O que me impede de ter abundância financeira? O que me impede de ter abundância na minha família? E as respostas vêm. Vêm através de sinais, vêm respostas diretas, vêm códigos, mas elas vêm e a gente pode trabalhar elas. E a partir daí a gente pode entender, foi assim que eu entendi que uma limitação financeira, né, de abundância financeira, uma estagnação de abundância financeira que eu tinha na minha vida, era devido a um processo do meu clã, que não era da minha geração atual, não era da geração dos meus pais, dos meus avós, mas era muito mais antiga, que me limitava de crescer, né? E aí a gente pensa também, de repente a gente vai pensar, nossa, mas por que eu? Porque eu tenho pessoas na minha família que não passam por isso. Na verdade, a gente nunca sabe o que a pessoa passa, realmente. Né? A gente não vive a vida da pessoa, então a gente não sabe. Pode ser que realmente não a pessoa não passe por isso, porque a pessoa tem outros códigos na vida dela, né, que ela não herdou, acabou não herdando essa crença limitante que a gente herdou. Então é importante a gente trabalhar. E a partir do momento que a gente trabalha, que a gente quebra esse ciclo, que a gente quebra esse vício, né, esse ciclo vicioso que vem do nosso clã, a gente trabalha toda uma árvore que está atrás da gente e toda a árvore que vem na frente da gente. Essa é a magia também de você poder trabalhar, acessar os seus registros akáshicos. Você não trabalha só o presente, senão que você trabalha o futuro que está vindo e o passado que já foi, né? Então, segundo os registros, né, aqui a gente vê e a gente fala que a estagnação ela vem desse lugar, muitas vezes. Né? Ela vem de um lugar que não nos pertence, que não é nosso, mas de alguma forma a gente herdou. Então a gente poder identificar isso e trabalhar isso é uma dádiva. Realmente é muito poderoso isso, né, quando a gente fala, porque às vezes a gente fica anos buscando outras respostas ou respostas em outros lugares e a gente não encontra. A gente dá a mesma volta, parece que está tudo certo e de repente trava de novo. É porque aquilo que era a raiz do problema, a raiz da questão, a gente não encontrou ainda, né? E você poder acessar os registros e procurar dentro dos seus registros essa informação é muito libertador. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver, se tiver, quiser perguntar, eu estou às ordens.
E aí, o que acontece? O que aconteceu comigo, né? Lá no início eu contei a história para vocês que eu estava fazendo de tudo na carreira de engenharia para prosperar e não estava conseguindo, né? O que acontece com isso? Eu fui trabalhar, na verdade, o meu propósito. Eu comecei a perceber, a vida começou a me dar sinais de que eu não estava no meu caminho, que eu não estava no meu propósito, né? Eu estava de verdade remando contra a maré, né? Porque, para que vocês tenham uma ideia, né? Embora eu estivesse ganhando um pouco mais de dinheiro, tendo uma vida relativamente confortável, isso estava me trazendo desgaste emocional de saúde física mesmo, né? Então, quando eu cheguei nos 30 anos, eu estava, né, com síndrome do pânico, com insônia, enfim, tudo o combo completo, né? Tava pré-diabético, com pressão alta, porque eu tava, na verdade, assim, eu tava fazendo muito esforço para fazer uma coisa que não era o meu propósito, né? Então, ao mesmo tempo que eu tava fazendo muito esforço para fazer aquilo, aquilo criava muita resistência, porque não era de fato o que eu nasci para fazer. E a partir do momento que eu comecei a procurar, né, tentar descobrir o meu propósito de vida, foi quando as coisas começaram a andar, né? Talvez não foram dentro da engenharia, claramente, porque eu estou aqui falando com vocês e eu estou falando sobre a caixa terapêutica com vocês, né? Eu não estou falando de engenharia, porque a engenharia não era o propósito, a engenharia não era o fim para mim, não era a minha finalidade de vida, não era o meu propósito de vida. Então eu estava a partir do momento que eu quebrei essa questão, que eu renunciei à engenharia e eu comecei a trabalhar dentro das terapias holísticas, que eu comecei a buscar outras alternativas de ajudar as pessoas, porque na verdade eu sempre soube que a minha missão era ajudar pessoas, era poder contribuir com aquilo que eu sei fazer para ajudar outras pessoas. Eu só não sabia como fazer isso, né? Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir como eu poderia fazer isso, foi quando as coisas começaram a andar, né? Foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Quando as coisas começaram, vamos dizer assim, a prosperar. Ou seja, eu rompi aquele ciclo de estagnação, né? Eu rompi aquele ciclo de dormência que eu estava preso, que eu estava insatisfeito e pude começar a avançar, né? E aí exatamente o que eu fiz a partir daí, o que eu fiz para conseguir vencer esse ciclo? Primeiro de tudo, eu fui acessar os meus registros, né? Eu acessei os meus registros, eu quebrei, eu pude aprender uma lição muito importante que eu precisava aprender, né? E resgatar a minha relação com meu pai. E depois eu pude entender outras questões que estavam me prendendo, né? Que não me deixavam avançar, né? Eu não conseguia avançar e aí eu abri os meus registros e as respostas vieram, né? Me indicaram um propósito, me indicaram o meu propósito de vida, né? Então eu pude começar a trabalhar. E isso veio, na verdade, a partir do quê? Né? Da abertura dos registros, basicamente, né? E eu comecei a trabalhar muito mais o meu interior, me interiorizar muito mais, né? Eu passei a me olhar mais, a tirar tempo para mim, a desfrutar dos meus silêncios, de refletir, né? De poder parar e perguntar, porque antes eu esperava, né? Ter um sinal vamos dizer assim, divino, que não tinha nada de divino, né? Que era meu corpo responder alguma coisa. Hoje não, hoje eu já consigo sentir muito mais fácil. Então isso vem a partir de uma prática de autorreflexão. Eu comecei a olhar para mim, eu comecei a refletir sobre mim mesmo. Eu comecei a refletir sobre as minhas escolhas. Eu comecei a refletir sobre o caminho que eu queria seguir. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Não teve outra situação, né? E é isso que eu convido aqui, né? É isso que eu trago no meu perfil para convidar as pessoas a fazerem, aprenderem a acessar os seus registros, né? Usarem a ferramenta do Akasha Terapêutico para trabalharem as suas vidas, para vocês não ficarem dependentes de nada nem de ninguém, que vocês possam ser independentes, que vocês aprendam a fazer essa autorreflexão, né? E essa autorreflexão, ela foi, né, como eu estava comentando com vocês, ela foi me indicando caminhos, né? Então eu fui fazendo, só para comentar aqui,
Eu tô vendo que tem umas perguntinhas, eu já respondo na sequência, tá bom? Quando eu comecei a trabalhar o meu propósito, foram me indicando caminhos, né? E coisas foram aparecendo na minha vida quando eu comecei a trabalhar essa questão. Foi incrível, porque do nada, eu não estava nem procurando e me aparecia um anúncio de um curso, me aparecia uma informação sobre uma matéria, um post, as coisas começaram a aparecer e começaram a acontecer. Ah, você vai me dizer, mas isso é o algoritmo das redes sociais falando com você. Pode ser que sim, mas era porque eu estava aberto para receber também aquela informação. Porque por hoje, a gente recebe tanta coisa através do algoritmo que muitas vezes a gente não sabe nem por que está chegando na gente, não é mesmo? Então, quando eu comecei a me abrir para receber isso, quando eu comecei a me abrir para poder trabalhar no meu propósito, foi quando as coisas começaram a aparecer e acontecer, né? E isso veio de uma ferramenta chamada autorreflexão, né? Conectar com os meus registros, fazer as perguntas, pegar essas respostas e trabalhar essas respostas, interiorizar essas respostas. E até hoje eu faço isso, né? Dentro da caixa terapêutica a gente vai aprender, né? Eu ensino, eu mostro como fazer e vou mostrar e mostro também, não é vou mostrar, eu mostro como você pode fazer um acesso de registro muito fácil para que você possa trabalhar em questão de instantes, que seja muito rápido para você isso. Então, para que justamente seja uma ferramenta de bate-pronto para você trabalhar, né? Então, é a ferramenta que eu uso até hoje, né? Eu tô com uma dificuldade, eu fecho meu olho, eu me concentro, eu faço mentalmente meu protocolo de acesso aos meus registros e eu pergunto. E a resposta vem, né? A resposta vem através, como se fosse uma resposta mesmo, né? Como se fosse aqui escrito, né? A resposta vem através de um insight, a resposta vem através de uma matéria que aparece para eu ler, e eu começo a ler, eu começo a entender que aquilo faz sentido para mim, né? Então é a partir daí que as coisas começam a acontecer, né? Dessa questão da autorreflexão, tá bom? Então, e é a partir daí que você vai poder entender os fluxos de estagnação na sua vida, trabalhar esses fluxos de estagnação na sua vida e poder seguir adiante, né? Você baixou a informação, você recebeu a informação, você trabalhou essa informação, as coisas automaticamente vão começar a acontecer. Acontece muito, muito de pessoas que depois de fazer a abertura dos registros, pessoas que depois que fazem a abertura dos registros, voltam para mim e dizem: minha vida virou de ponta cabeça. Eu falo, nossa, mas o que aconteceu? Foi muito ruim? Não, não, as coisas começaram a andar, eu nem sei como. Que é por causa disso, desse movimento. Né? Essa semana mesmo uma pessoa me procurou e disse, nossa, eu fiz a abertura dos registros e foi a coisa mais incrível na minha vida. Porque agora eu tenho disposição, eu tenho foco, eu tenho vontade, eu já decidi o que eu vou fazer, eu vou seguir a minha vida, consegui descobrir qual é o meu propósito e eu vou atrás dele. E começou a trabalhar, essa pessoa começou a trabalhar. E de repente, ela me manda outra mensagem dizendo: aconteceu, eu nem esperava e já aconteceu. E é assim que acontece. É só você estar aberto e aberta a trabalhar o que precisa ser trabalhado. Tá bom? Deixa eu ver aqui que a gente tem algumas perguntinhas. A Carol. A engenharia era a escolha em relação à crença, escolheu a carreira em relação ao que a família achava. As duas coisas, Carol. As duas coisas. Eu acho que tem algumas coisas aí que eu considero, né, dentro do meu interessante ponto de vista, né? Uma delas que quando a gente vai entrar na faculdade a gente é muito jovem para decidir aquilo que a gente quer, né? A gente geralmente vai perdido. Mas a decisão eu tomei, né, com base não só no que a família achava, claro que a família teve peso nisso, né? Mas foi por conta da crença de achar que eu sendo engenheiro eu teria a abundância financeira que eu sempre quis na minha vida, né? E aí é outro ponto também que foi interessante essa pergunta, porque me leva a refletir que muitas vezes a gente pede uma coisa, né? Mas vocês já ouviram aquele ditado que diz cuidado com aquilo que você pede,
né? De fato, eu estava conseguindo ter abundância financeira, mas eu não estava desfrutando da vida. Aquilo deixou de ser prazeroso para mim. Então, eu me dei conta também que só dinheiro por dinheiro não era isso. Não preenchia, não tinha sentido aquilo, né? Então, foi por uma crença minha, né, de achar que com isso eu teria abundância financeira e eu tendo abundância financeira eu teria tudo que eu sempre quis, né? Até eu estar lá dentro do sapatinho de engenheiro trabalhando e dizendo não é isso que eu quero para minha vida. Não dá. Eu estou muito contra aquilo que eu acredito, eu estou muito contra aquilo que eu sou na minha essência, né? E aí eu comecei a me interiorizar e buscar o que eu sou na minha essência. Eu sabia que aquilo não era, eu não era, né? Quem me conheceu no tempo da engenharia, a Carol me conheceu no tempo da engenharia, aquilo não era a minha essência, né? Então, eu pude trabalhar a partir dos registros essas questões e entender, né, através da minha auto-reflexão, da minha autoanálise, entender qual era a minha essência, entender onde eu queria estar e como eu queria estar, né? E isso para mim foi libertador, porque não quer dizer que os desafios não estão, os desafios estão e eles existem. Mas quando você está trabalhando no seu propósito, o desafio tem outro sabor. Ele não é sofrível, como quando você está longe do seu propósito, como quando você está longe da sua essência, né? Você está desconectado, você está desconectada, então aquilo acaba se tornando sofrível, né? Os registros demoram para te dar as respostas? Existe um tempo para as respostas? Não, Carol. Os registros, eles, como eu estava comentando como eu comentei um pouquinho na live passada, os registros são como se fosse um ambiente. Vamos colocar aqui eles de uma forma bastante didática para a gente entender, né? É claro que cada pessoa visualiza e experimenta os registros de uma maneira diferente, mas pensamos assim, que o registro é como se fosse uma grande biblioteca. Essa biblioteca está cheia de livros. E a facilidade que a gente tem quando a gente acessa os registros é que a gente tem mestres que seriam como se fossem bibliotecários. Então é como se você chega nessa biblioteca e você diz: eu preciso de um livro sobre tal tema. E esse bibliotecário te diz: tá aqui. Tá aqui, aí ele vai lá, pega esse livro, traz para você, abre e diz: ó, esse capítulo aqui que você precisa ler. É esse capítulo aqui que você precisa entender, né? E aí você pode trabalhar a partir daí. Você pode entender, né? A questão dos registros é que ele é uma fonte cósmica de informação. E ele está muito atrelado também ao nosso conhecimento, né? Não só a nossa memória, mas também ao nosso conhecimento. Então, quando você faz um acesso de registros akáshicos, a informação, quando você acessa esses registros, ela pode vir muito clara, né? Por exemplo, quando eu fiz vou abrir para vocês aqui. Quando eu fiz a abertura do meu registro para entender a relação com meu pai, que era conflituosa, veio uma palavra no meu registro, veio uma palavra na minha informação, que foi a palavra perdão. Só que essa palavra perdão veio carregada de tanta coisa que ao longo dos dias eu fui entendendo. Que ao longo dos dias essas informações foram chegando para mim, né? Isso foi lá no passado, porque eu estava começando. Eu lembro que foi a primeira pergunta, para vocês entenderem como eu estava, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz, porque para mim era crucial poder entender isso, né? Então, essas informações foram assim. Quando a gente começa a pegar um pouquinho mais de prática, Carol, essas informações vêm muito mais rápido. É como se você já estivesse acostumando a folhear o livro, né? Então você chega lá, ele te traz o livro, o bibliotecário te traz o livro, você abre o livro, você lê, você já entende, você já sabe aonde buscar, né? Então, quando eu abro os meus registros hoje, né, eu faço um tempo de conexão de meia hora, mais ou menos, para ficar dentro do recinto, quando eu tiro um tempo para fazer isso, né? Senão as minhas conexões são ao longo do dia, principalmente quando eu preciso equalizar padrão vibratório, né? Que eu não estou me sentindo bem, que eu estou irritado, alguma coisa está me incomodando. Então eu conecto também por conta do equilíbrio vibratório do meu corpo também. Então também tem
esse outro benefício de você trabalhar os registros, né? As respostas não existe tempo. Elas, primeiro, né? Os registros eles estão numa outra vibração. Isso a gente pode conversar, até se vocês tiverem interesse, a gente faz uma live, a gente conversa sobre isso. Mas os registros eles estão numa outra vibração, num outro padrão vibratório. Né? Por que eu sempre digo assim, quando você acessa os registros é como se você tomasse um banho de energia? É porque para você poder acessar eles, você tem que elevar o seu padrão vibratório. Tem técnica para isso, a gente aprende tudo isso dentro da caixa terapêutico. Tem técnica para isso. Você eleva o seu padrão vibratório, né, para poder acessar, né? Então, nessa dimensão onde estão os registros, nesse padrão vibratório onde estão os registros, eles não têm tempo, né? A primeira questão é que eles não têm tempo. Você vai interpretar, mas você vai saber se isso é passado, se isso é futuro, porque a gente trabalha os futuros prováveis também, né? Então, as respostas elas não têm um tempo ordenado. Você entende a frequência de tempo, mas ela não te aparece se você for parar para dizer, tem uma frequência de tempo? Não, você entende que é passado, futuro, né? Tá te mostrando um futuro provável se você tomar uma decisão X hoje, né? Ou sua vida hoje está acontecendo porque lá no passado aconteceu tal coisa, né? Os registros te mostram isso, né? O tempo entre sessões, entre perguntas, né? As perguntas elas ficam ressoando por até 3 meses na nossa vida, né? Aquele padrão vibratório da resposta que a gente recebe fica ressoando por até 3 meses na nossa vida. Quer dizer que dentro de 3 meses eu não posso acessar os registros? Não, você pode acessar os registros. Como eu falei para vocês, eu acesso para fazer equilíbrio vibratório. No chakra, por exemplo, eu sinto que algum chakra meu está desalinhado, eu acesso os meus registros para equilibrar os meus chakras. Né? Eu acordei com a energia baixa, eu acesso os registros para elevar meu padrão vibratório. São exercícios que eu faço, porque eu já trabalho com isso há tempo, eu conheço já como fazer. Né? Tudo isso a gente vai, né, a gente vê dentro da caixa terapêutico. Então, todas essas questões você consegue trabalhar. Então, respondendo, Carol, ele não demora para te dar as respostas, né? Em meia hora você consegue acessar, baixar a informação e ter essa informação, né? E as respostas podem ser de futuros prováveis, com base no presente, ou de passado que aconteceu, que está impactando o seu presente, tá bom? E elas ressoam por até 3 meses aí na sua vida, a energia delas. Exato, Carol. Prosperidade é diferente de riqueza, né? A gente tem essa outra crença que a gente tem na nossa vida, que prosperidade é igual a riqueza e não necessariamente. É isso mesmo. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês, né? Eu só queria retomar um pouquinho o que a gente viu hoje, o que a gente entendeu. Então, a gente fala um pouquinho sobre o que é estagnação, né? Que é quando nossa vida para, simplesmente a gente não consegue avançar, e por mais que a gente faça força, a gente não consegue avançar, né? Isso é estagnação na nossa vida. Aí a gente entendeu um pouquinho como os registros acásticos podem nos ajudar, né? Como a ferramenta do Akasha terapêutico pode ajudar, porque a gente acessa a nossa memória, a memória da nossa alma, e a gente consegue trabalhar essas questões no presente, né? Consegue entender um pouquinho mais, né? E uma ferramenta poderosíssima que se pode aplicar é a ferramenta da autorreflexão, né? De olhar para si mesmo, né? E de se analisar e de se permitir analisar, basicamente, né? Sem nenhum julgamento, simplesmente olhar, simplesmente se permitir ser seu próprio observador, né? E, gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu continuo aqui, pode mandar pergunta, mas eu queria já aproveitar, agradecer pelo tempo de vocês, agradecer pela disponibilidade, dizer que eu estou muito contente de estar aqui. Hoje eu já entrei mais tranquilo com relação à live da terça-feira, estava um pouquinho mais nervoso, hoje eu estou mais tranquilo, estou mais familiarizado, né? Então agradecer muito vocês pela força que vocês me dão, pela energia que vocês me trazem, pelos temas que vocês me trazem, pelo desafio que vocês fazem, né? De me mandar esses temas e essas perguntas que são muito interessantes e são muito bacanas eu poder trazer dentro da perspectiva do Akasha terapêutico essas observações para ajudar vocês, né? Eu queria lembrar
Quem está inscrito no evento está recebendo as notificações lá no nosso grupo no WhatsApp. Então, se você ainda não está inscrito no nosso evento do dia 18, terminando a live, vai lá na minha bio, clica no link, se inscreve. Só colocar o e-mail, colocar me inscrever, já aparece para você entrar no grupo do WhatsApp. Você entra lá, você vai receber, né? Ao longo desses dias, o pessoal está recebendo materiais de suporte, materiais que ajudam a entender um pouquinho mais esse processo, né, para chegar com mais conhecimento lá no dia 18. Então corre lá, se inscreve, é gratuito, tá aí, tá aberto, eu estou à disposição e eu ficarei muito feliz de contar com a presença de todos vocês, né? No dia 14, perdão, hoje é dia 11, no dia 14, né, eu comentei lá no grupo, quem tiver inscrito no evento, quem estiver participando no evento, vai rolar um sorteio logo após o evento, né? Porque tem uma outra, né? Um passo que é a aula do dia 18, mas logo após o evento vai acontecer um sorteio. Então, na live do domingo, eu vou falar o que vai ser o prêmio para quem ganhar, né? O sorteio. Então, assim, já convido. A live de domingo vai estar super bacana, já dando spoiler para vocês. A gente vai falar sobre espiritualidade e religião, qual é a diferença entre eles e qual é o melhor ou qual é o pior. Né? Então, eu espero vocês no domingo, às 19 horas, é aquele horário que a gente já está tranquilinho, já está se preparando para começar a assistir o Fantástico ou não, né? Então, aproveita, eu vou estar aí de novo trazendo mais um teminha para vocês, tá bom? Qualquer coisa que vocês quiserem, mandem direct, mandem comentários e eu tô aqui para falar com vocês. Muito obrigado, uma boa noite, um grande beijo. Tchau, tchau.